ao ministro do exterior que mandasse dar o passaporte. E a nossa cliente foi acordada de manhã na Suécia dizendo assim: a senhora tem que vir ao consulado hoje, não pode ser para amanhã, porque eu recebi ordens de me dar essa droga desse passaporte e me livrar dessa amolação. Então foi um período sofrido, foi um período difícil. Eu me lembro do tribunal clandestino do Adolfo Konder, né, em que eu fui o escrevente de sala, né, e eu escolhia na máquina o depoimento todo. A tensão daquilo, quer dizer, a violência correndo, a gente vivendo aquilo, a gente tão perto de gente que tinha estado tão perto da morte, da tortura. E, ao mesmo tempo, como todos disseram, também rimos juntos, também comemoramos juntos. Eu acho que esse é a memória que fica dessa época. Agradeço, doutor Arnaldo Malheiros, e, em sequência, abro as perguntas. Eu queria perguntar... Eu queria perguntar à doutora Rosa Maria Cardoso, que é membro da Comissão Nacional da Verdade. A senhora falou anteriormente ao período militar. Durante a ditadura militar teve a Operação Bandeirantes, se a senhora quiser explicar. Eu queria saber se a Comissão Nacional da Verdade, em primeira mão, porque eu li essa notícia, eu não sei se é verdadeiro ou não, ela vai investigar se os empresários financiavam a tortura ou não, e se isso vai ser objeto de análise da Comissão Nacional da Verdade. Vai sim, tem sido, sobretudo, nós fizemos uma divisão em alguns grupos de trabalho, em 13, né? E em 2 desses grupos, nos quais eu trabalho, um sobre o golpe e o outro sobre o movimento sindical, nós estudamos essa questão da participação empresarial, né? E essa participação empresarial no financiamento do golpe é um fato anterior, mas depois também houve financiamento das atividades da construção, inclusive da UBAN, né? E a morte do Moisés foi exatamente a expressão, foi uma resposta dada pelos insurgentes aí, mostrando a sua indignação por esse financiamento da UBAN. Está hoje bem provado que houve realmente esse financiamento da UBAN, que a UBAN foi construída por iniciativa, inclusive por uma proposta dos empresários, que já tinha uma tradição nesse sentido, porque antes de 64 eles já tinham ajudado a reconstruir, a reaparelhar o segundo exército. Mais alguém? Doutor Augusto, nosso presidente do IDTD. Boa noite a todos. Doutor Zé Carlos, uma pergunta ao senhor, mas que se estende à figura do advogado de defesa, dos advogados de defesa. O senhor acha que as prerrogativas do advogado eram mais respeitadas nas auditorias militares e no STM naquela época, ou hoje, na atual composição do Supremo Tribunal Federal? Como se respeita mais ou menos a prerrogativa do advogado e o próprio direito de defesa, o exercício dessa profissão? Naquele período, nós todos vivemos, acho que todos os advogados, quase todos os advogados, vivemos privação de liberdade. E sofremos muito, tínhamos muito medo, a verdade é essa. E acho que quase todos fomos presos por algumas horas, por alguns dias ou por muitos dias, pelo caso do Edivaldo. Então, sob esse ponto de vista, realmente as prerrogativas dos advogados eram muito atingidas. Nós nos arriscávamos muito e exercíamos realmente um papel, muitas vezes, era importante, por isso que nós nos uníamos muito. E é por isso que também a Comissão Justiça e Paz foi criada. Quando Dom Paulo resolveu criar a Comissão de Justiça e Paz,
é porque ele sentiu necessidade da existência de um instrumento que desse força ao trabalho que os advogados individualmente estavam fazendo. E aquela frase, não tem mais o que fazer, vai se queixar para o bispo, passou a ser uma verdade. As pessoas iam à Cúria para contar as suas perseguições. E nós tínhamos, na Comissão de Justiça e Paz, um local em que eram ouvidos depoimentos e onde nós nos reuníamos para levar importantes informações e veicular notícias para o exterior, porque eu acho que o maior patriotismo que nós poderíamos exercer era tentar salvar o nosso país, que estava se transformando cada vez mais numa ditadura de violências. Não tão grave como Chile e Argentina, mas que caminhava definitivamente para isso. E aí foram surgindo a Ordem dos Advogados, uma instituição absolutamente conservadora e burguesa, mas começou a assumir uma posição de defesa, de proteção ao exercício do direito de defesa, protegendo os advogados que atuavam na defesa dos perseguidos políticos. E aí foram criando os outros bolsões, comissões, Comitê pela Anistia, etc. O Tortura Nunca Mais, que foi um trabalho extraordinário realizado sob a liderança também de Dom Paulo. Então, isso, eu acho que naquele tempo, realmente, as prerrogativas eram muito atingidas. Mas eu digo com toda sinceridade, nós estamos hoje vivendo momentos muito difíceis. Muito difíceis. Nós, advogados, que estamos acostumados a sofrer embates, a sermos derrotados, algumas derrotas, com algumas derrotas nós não conseguimos suportar. Acho que os advogados que militam na advocacia criminal podem dar hoje testemunho do grande desaponto da maneira que a justiça vem sendo praticada nesse país, a partir do Supremo Tribunal Federal. Doutor Belisário, por favor. Eu queria contar duas historinhas bem rápidas. A primeira historinha após a prisão de 8 advogados em São Paulo, nós havíamos redigido uma representação contra o Olímpio Denardi, que era um delegado de polícia, que na frente dos presos no presídio Tiradentes, ele afogava presos no reservatório cilíndrico, ele afogava os presos ali comuns na frente, os presos políticos, em cima da testemunha visual. E nós achamos que é mais uma tortura aquilo, e era uma tortura para o preso comum, mas era também uma tortura para o preso político, afinal, em tese, estava no presídio político. Representamos, um juiz não deu bola e o outro mandou prender. O outro mandou aquele assunto lá para... a Ordem dos Advogados recebeu uma representação nossa e o STM recebeu uma representação e nós estávamos defendidos no STM pelo Heleno Fragoso. E o Heleno Fragoso, na nossa defesa, havia uma história teatral. Eu gosto de contar essa história porque o Heleno Fragoso merece que essa história se conte. Ele cunhou uma frase e teve uma atitude que eu acho que vocês precisam conhecer. Ele disse, na defesa dos advogados que haviam sido presos por ordem do juiz, não vou falar o nome do juiz, mas enfim, o juiz da segunda autoria, ele disse... Não gosto de falar palavrão. Eu já falei. Ah, você não falou? Bom, depois responsabilidade sua. Ele diz o seguinte: terrorista em São Paulo é a justiça militar. E o advogado o que faz depois que sustenta? Né? Nós não tínhamos sido, como fala a expressão que você, desagravados pela ordem. Nós não tínhamos sido desagravados. A ordem aguardava prudentemente o pronunciamento do STM.
E ele fala aquilo, e o advogado que fala se retrai e fica aguardando. O Heleno Fragoso não. Ele fez uma sustentação, o relator Nelson Barbosa, saudoso Nelson Barbosa. Nelson Sampaio. Sampaio. Ele fala aquilo, vira as costas para o tribunal, sai passando a mão na cabeça de cada um, mas passando a mão, deixando um pouco, passando a mão na cabeça de cada um dos 8 advogados, e vai, e sai, não sei para onde ele foi, enfim, não importa. Mas ele dizia o seguinte: a última palavra aqui era do advogado. O Nelson Sampaio fez um relatório qualquer e censurou o juiz. Eles censuraram o juiz, com o resultado que uma semana, 2 ou 3 semanas depois, nós fomos desagravados na hora de São Paulo. Isso foi a STM. Ou seja, a defesa das prerrogativas dos advogados feitas pelo STM. Um outro pronunciamento, vocês compararem um pouco a justiça de ontem e a justiça de hoje, houve uma coisa curiosa. Eu defendia um cidadão chamado Altino Rodrigues Dantas Júnior, e ele tinha mania de me apresentar assim: Ezequiel Belisário, grande advogado, obteve 86 anos para mim em primeira instância, 49 em segunda instância, e como não foi unânime a decisão de 49, ele entrou com embargos infringentes para reduzir para 45. Eu estou aguardando ansiosamente. Enfim. Bom, passaram os anos e, enfim, provou-se que reduzir para 45 teve algum efeito, porque quando veio a anistia, em 1979, o Geisel tinha editado uma nova lei de segurança, baixando as penas assustadoramente, né? Deixando, entre aspas, a segurança nacional desprotegida, mas para esvaziar a campanha pela anistia. E aí vem a lei, e a lei fala: os condenados pela justiça estariam excluídos da anistia. Os condenados a crimes graves estariam excluídos. E aí, o que era condenado? Onde nós vamos para saber o que é condenado? E por acaso eu estava com o caso do Altino, né, todo mundo entrando com outras medidas, tá? Eu estava com o caso do Altino, que era recurso ordinário criminal. Então eu fui ao STF, eu fui o primeiro e o segundo caso. Tem 2 casos assim, que são os primeiros, enfim, modestamente digo, é o segundo caso. Mas, de qualquer forma, houve um incidente curioso que eu acho que eu conto pela primeira vez aqui. Alguém da família do Altino me perguntou: quem que o senhor, nos seus sonhos, gostaria que fosse o relator, o ministro relator? Eu falei: olha, essa pergunta é complicada, né? Mas já prescreveu. E eu falei: Leitão de Abreu. Leitão de Abreu era o juiz mais recente, e ele tinha vindo diretamente do Geisel, ele era ministro da Casa Civil do Geisel. Bom, do Geisel. 79, pode ser Geisel? Olha, sim, Geisel, né? É isso. Enfim, ele saiu do Geisel e foi ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, claro, o acórdão é mais ou menos o seguinte: condenado na tradição jurídica brasileira, quer dizer condenado definitivamente. E aí, era uma expressão, claro, os juízes não tiveram tempo de adotar, mas era a expressão que iria ser adotada, e foi adotada. Eu lembro isso porque o ministro Lewandowski, num caso que ele foi vencido por 9-2, né, o caso da DPF, da Ordem dos Advogados do Brasil, e ele falou o seguinte: crime conexo na tradição jurídica brasileira e aí disse, o que cada um daqueles juízes que votaram pela anistia aos torturadores tinha dito que era em seus habeas corpus, os que tinham julgado. Ele falava: Vossa Excelência falou isso no habeas corpus tal. Quem leu sabe, né? Quem leu a DPF sabe isso. Então é a mesma expressão. Na tradição jurídica brasileira, crime conexo quer dizer isso, e, enfim, o Supremo da ditadura deu uma lição em matéria do que era condenado, e não é sempre repetida, né? Então, um pouco era isso, quer dizer, comparar, essa é um pouco a missão nossa, comparar um pouco a justiça daquele momento, o que ocorre hoje, quais os percalços que a gente passa hoje, né? Nós tínhamos acesso a todos os processos, não tinha processo secreto,
não tinha, como chama essa coisa inventada pelo Ministério Público Federal hoje? PIC. Não tinha processo que você está acompanhando o processo, acha que está acontecendo uma coisa, e tem um PIC que está correndo há 1 ano e meio, e de repente acontece uma busca e apreensão, etc. Os processos eram secretos no nível da polícia. Em juízo não tinha processo secreto, a gente via todos. Né? Enfim, talvez fosse um bom exemplo de se virar, né? Talvez. Dr. Fábio Tufik, nosso vice-presidente do DDD. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra. Existe hoje se fala muito na questão da ética do advogado e na confusão que se faz entre o advogado e o seu cliente, e nós nos deparamos a todo momento com o dever de lealdade ao cliente, de um lado, e também o dever de lealdade ao direito de outro. O dever de não forjar a prova, o dever de não juntar documento falso, os deveres éticos da profissão do advogado. E no Estado de Direito, essa linha parece muito bem definida e nós não temos dificuldades em dever essa lealdade mutuamente. A minha dúvida é, numa ditadura militar, numa ditadura, em qualquer ditadura, como fica a consciência ética do advogado? O dever com um direito que não se respeita? Qual é o respeito do advogado ao direito vigente? Existia um afrouxamento em nome de algo ético, em nome de libertar alguém que se sabia, para libertar da tortura, para libertar, seja lá do que for. Como que era esse conflito no momento em que se vivia no Estado de Direito, mas ao mesmo tempo sendo parte dele, né? Porque os advogados, embora fossem os que acabaram libertando essas pessoas e tiveram esse papel importante histórico que tiveram, eram parte do sistema. Eram as pessoas que estavam advogando na justiça vigente, perante o direito vigente, articulando as teses do direito vigente, a jurisprudência vigente. Como é que era o conflito vivido pelo profissional numa situação como essa? Vou colocar aqui. A defesa do perseguido político tem características próprias. Nós temos que ter, o advogado tem que ter, o maior respeito à moral política do cliente. Isso não significa que ele vá encampar as ideias políticas do seu cliente. Para ele ser eficiente, tem que ser um técnico. No momento em que ele adota as bandeiras do seu cliente, ele está vivendo um processo, uma simbiose que é nociva ao exercício do direito de defesa. Então, do ponto de vista ético, o advogado está absolutamente vinculado com o seu juramento de defender da melhor forma o seu cliente. Mas ele não vai defender aquilo que o seu cliente defendeu. Ele não vai defender como um crime comum, ele não vai defender a legitimidade do estelionato. Ele não vai defender a bandeira política do seu cliente. Mas a diferença é essa. Ele representa o direito do cliente de ser contestador. Dá para sentir? Eu acho que eu gostaria que eu queria fazer dizer mais alguma coisa a esse respeito. Eu acho que nós temos um direito positivo, que era positivo, sim, era aplicado, e nós fazíamos parte desse sistema. Mas era um direito claramente injusto para nós. E o paradigma diante do qual a gente se movimentava era o paradigma de um direito democrático ainda. Por isso que o tempo todo nós contrastávamos esse paradigma de um direito democrático, de garantias processuais que não estavam mais valendo, mas que
ou não fazíamos isso quando achávamos que era inteiramente, que não tinha nenhuma chance de ser aceito, por exemplo, na primeira auditoria, em certas situações. As auditorias do Rio de Janeiro, eu vim do Rio de Janeiro, ainda advoguei lá por um certo tempo, e lá havia juízes ainda com a formação anterior, completamente diferente dos juízes auditores aqui de São Paulo. Dos dois que eu encontrei, que eram juízes já completamente cúmplices, né, e uma interlocução permanente com os porões. E quando falo de porões, não estou adotando aquela tese de que a tortura e a violência aconteciam nos porões e não havia um comando que permitisse, legitimasse que fossem autores, inclusive intelectuais, daquela ordem que eles constituíam. Mas eles tinham interlocução permanente, acertos permanentes, né, uma completa promiscuidade com essa ordem, diferente de juízes do Rio de Janeiro. Então, às vezes, não valia a pena insistir, não valia a pena escrever. Se você pegar os processos você pegar o projeto Brasil Nunca Mais, provavelmente você não vai encontrar quase defesas, vai encontrar um mínimo, não se entregava defesas, não se gastava tempo, se escrevia o mínimo desses processos, até porque eu pelo menos, atuava assim, porque eu sabia que isso seria, que depois haveria cópias circulando disso, provavelmente na UBAN e depois no NOI. Né? Então, eu não fazia isso. Nem me ocupava de levar memoriais para eles, que era uma forma que nós trabalhávamos muito no Superior Tribunal Militar. Mesmo que nós não puséssemos nos autos as nossas defesas, que saíam daqui já com a defesa, nós levávamos memoriais e conversávamos com o ministro. Porque, como o Arnaldo falou, o Superior Tribunal Militar era realmente um tribunal diferente. Não creio que sempre, aí na minha época, na época que eu trabalhei mais, alguns ministros, inclusive, eram líderes da Revolução de 64, nós chamávamos de Revolução de 64. O Cicero Sarmento, o Mamed, o Mourão, mas eles ou mudaram de posição por atritos, por divergências entre eles, ou realmente eles achavam que era inconveniente para o sistema, né, o excesso que eles consideravam que eram os excessos, inclusive, dos subalternos. Apesar de estar legitimada a ordem, como você vê em depoimentos que o Geisel deu muitos depoimentos para a Fundação Getúlio Vargas, ele dizia, isso tem que acontecer. Mas ele fica indignado quando o Herzog é morto e a seguir o Manuel Filho é morto também. Porque aí tem um excesso que está mostrando uma cara do sistema que é inaceitável que se faça isso. Então, eu acho que se trabalhava com esse paradigma, não havia fidelidade, certamente, ao direito positivo, nenhuma fidelidade ao direito positivo, mas na auditoria, às vezes, se considerava que não era o caso. E do ponto de vista do que o Zé Carlos falou, nós aceitávamos que houvesse um confronto estabelecido entre a vítima e ali um cúmplice dos seus algozes, que os juízes que estavam lá eram realmente cúmplices, e havia um confronto, porque quando eles denunciavam as torturas, e não somente denunciavam as torturas, em geral, os presos políticos não somente denunciavam as torturas, eles denunciavam as torturas e eles faziam uma profissão de fé em torno da sua fé, das posições políticas que eles tinham e do que eles acreditavam. E eu entendia como uma forma de dizer, de gritar, estamos vivos, vocês nos arrancaram as unhas, mas nós continuamos com o coração pulsando pelas mesmas questões. Né? Então, isso os advogados aceitavam, embora os advogados não culpassem, mas havia essa coisa estranha, né, de o advogado deixar que não renunciar por causa disso.
Eles, às vezes, inclusive, se excediam, dizendo coisas que dificultavam extremamente a defesa. Quer dizer, pelo menos eu vejo assim, não sei como é que o Edivaldo vê, né? Não sei se o Edivaldo teve algum tipo de problema, assim, também de sentir algum excesso nesse confronto, mas nós temos que administrar esse confronto. Essa é uma questão delicada, que nós temos que administrar esse confronto do preso que estava ali fazendo uma profissão de fé, enquanto ele acreditava, e nós temos que prosseguir numa defesa que fosse eficiente e que o tirasse da prisão. Então, tínhamos que fazer essa mágica. Sim, nós tínhamos que fazer uma mágica. Bom, uma coisa era clara para nós, os poucos advogados que trabalhavam na Justiça Militar, que a nossa consciência não permitiria jamais que nós fôssemos contestar essa lei em vigor. Nós estamos trabalhando com ela, mas contra ela. E várias vezes os advogados em conjunto, ou individualmente, ou em dois, renunciaram à defesa de alguns clientes por motivos éticos absolutamente válidos, como no caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que nós, advogados, nos retiramos do processo, denunciando as falsidades que o juiz já tinha anunciado que iria praticar. É muito importante, por exemplo, eu vou citar nome, um cliente nosso, uma pessoa maravilhosa, engenheiro, Ricardo Zaratini, converse com o seu advogado e diga, na hora da qualificação, ele vai dizer, Ricardo Zaratini, nascido em Campinas, filho de José e Maria, etc., profissão revolucionário profissional. Com isso, já estava pegando 2 anos de campo. De cara, nós conversamos com ele, não nos cabia demovê-lo dessa atitude. Cabia sim nós analisarmos se eticamente, para nossa consciência como advogados, nós deveríamos renunciar ou ficar. Quando nós renunciamos, é porque o juiz, Dr. Nelson Guimarães, havia dito numa conversa com os advogados, discutindo quantas pessoas poderiam entrar na sala para assistir, parentes, não, que é um lugar que era metade que consta aqui, aqui deve ter 80 a 100 pessoas, lá cabiam 30 pessoas. Então, em conversa com o juiz, Dr. Nelson Guimarães, né? Guimarães, ele diz o seguinte, após o julgamento, daí nós paramos, o Pereira, Luiz Eduardo, Belisário, fizemos quantos estávamos, 5 ou 6, e nós falamos, não dá, o senhor falou o quê? Não foram lápis, não foram lápis. E nós nos retiramos da causa, chamamos nossos clientes, o pessoal do ABC, e falamos, não dá para fazer. E o juiz nomeou o doutor Paulo Rui de Godoy como advogado ad hoc, que aliás fez uma defesa muito bonita. E a nossa tese foi vitoriosa no Superior Tribunal Militar. Tinha chegado a anistia, mas se chegasse ao julgamento, eles seriam absolvidos, o Lula e os companheiros. Era muito difícil, O ministro do governo ditatorial vai ao meu escritório, para aquele carrão imenso na porta, com seguranças, etc., sobe no meu escritóriozinho lá, minha linha, e queria conversar com o senhor em particular. Eu sou fulano de tal, não, estou conhecendo o senhor, claro que eu conheço. Eu queria ver se o senhor podia dar um jeito de renunciar no caso do meu sobrinho, que é seu cliente. Eu falei, olha, eu não vou pedir para o senhor se retirar, porque inclusive o senhor não se retira, porque o senhor está sempre presente através do celular. Mas quem vai decidir isso é o meu cliente, é o seu sobrinho. Daí fui visitar o cliente no dia seguinte e falar, aconteceu isso. Ele quer que você mude de advogado, quer mudar muito, não quero mudar. O Politi sabe dessas histórias tão bem, né? Daí nós continuamos, por uma sorte, ou trabalho, ou as duas coisas, conseguimos absolver essa pessoa. E o ministro
a questão de uns 2 anos encontrando comigo no